pessoal! Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo para o curso Alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, uma orientação para futuros professores. E é com grande alegria que finalmente eu trago para vocês a entrevista com a professora Eluciene, que tem muita experiência com alfabetização como professora alfabetizadora e ela trabalha aqui na rede pública de Curitiba. Então, fiquem aí com a entrevista. Professora, nesse primeiro momento eu gostaria que você se apresentasse, falasse sobre a sua área de atuação e a sua formação. Meu nome é Eluciene, eu sou formada em Pedagogia e tenho pós-graduação em Educação Especial com Inclusão. E qual que é o seu campo de atuação? Eu trabalho de 1º a 5º na Prefeitura de Curitiba. Eu sempre estou trabalhando com alfabetização. Eu fiquei sabendo que a professora também trabalha no estado, né? Sim, no estado eu sou pedagoga no estado. Eu trabalho no estado, eu atendo alunos de 5º a 8º e também alunos do ensino médio. E qual foi o processo seletivo que participou para atuar como professora? Como professora, eu prestei concurso para a prefeitura, né, para a Secretaria Municipal de Educação. Prestei concurso, passei e assumi o concurso e desde então estou atuando. Quais incentivos são oferecidos aos professores de Curitiba para a formação continuada dos professores alfabetizadores? Olha, ultimamente nós trabalhamos mais mesmo por amor à educação, né? Que é uma coisa que tem que estar dentro já, tem que ser intrínseca à pessoa, ao professor. Mas incentivo nós ultimamente não estamos tendo nenhum, porque o nosso plano de carreiras foi cortado, né? E antigamente a gente subia à medida que estudasse, né? Apresentava os cursos e a gente subia, né? E melhorava nosso salário. Hoje em dia não temos mais incentivo nenhum. O nosso incentivo é mesmo o nosso coração, a nossa vontade de ver a transformação na sociedade. Como são os cursos de formação continuada para alfabetizar? Os cursos de formação continuada sempre são apresentando atividades, metodologias para o professor trabalhar em sala de aula. Sequências didáticas, com temas que são do interesse do aluno, né? Então, sempre são dessa forma que é a formação continuada. Professora, qual que é a sua relação com as decisões implementadas na escola no que diz respeito à alfabetização? As decisões implementadas na escola são de extrema importância para a alfabetização. Sempre trabalhamos com os direitos humanos, ampliação da biblioteca, hora da leitura, né, dentro da escola. Também temos as atividades que os alunos podem emprestar os livros de literatura infantil e levar para casa, fazer leitura com os pais. Então a gente sempre está incentivando essa alfabetização, essa busca ativa do aluno pela alfabetização. Quais as dificuldades e problemas enfrentados e superados pela escola em que trabalha? Eu queria que a professora falasse um pouco das dificuldades que vocês enfrentam todo dia na escola. As dificuldades que nós enfrentamos na escola são várias dificuldades, mas uma dificuldade maior que eu sinto como professora alfabetizadora é o número excessivo de alunos em sala de aula, né? Nós uma professora, normalmente para 30 alunos, 32 alunos, e muitas vezes a sala de aula é pequena, ela não comporta tantos alunos.
deveria sim ter uma legislação que realmente funcionasse para que o professor alfabetizador ele pudesse trabalhar com menos alunos e com mais qualidade. E deveríamos ser em 2 professoras, não apenas uma. Porque o professor alfabetizador, ele alfabetiza e ele também dá alfabetização matemática, ele dá geografia, história, enfim, ele não só fica alfabetizando, ele também dá as outras disciplinas. E também são crianças muito pequenas, né? Nessa idade é difícil. Sim, são crianças muito pequenas e é difícil, não é nada fácil prender a atenção dessas crianças durante 4 horas. Então, essas questões são questões que têm que ser revistas também. A criança já vem de uma pré-escola e na pré-escola a criança era livre para fazer o movimento, brincar. E quando ela chega em sala de aula, ela se depara que ela tem que sentar, ela tem que fazer as atividades, né? Então, é uma fragmentação do ensino. Por um lado, trabalha-se muito lúdico e quando chega na sala de aula, aí já tem um trabalho muito sério em cima. É uma mudança muito grande, né? É uma mudança muito grande e tem um trabalho muito sério em cima. Então, e daí o professor tem que achar alternativas de trabalhar com metodologias com a ludicidade, mas também o ambiente não ajuda muito, o ambiente com várias carteiras, né? Um ambiente que não propicia para que o professor possa também trabalhar essa ludicidade com mais intensidade. A gente trabalha dentro do que é possível. Uhum. E como a professora alfabetiza? Quais são as suas estratégias e metodologias? Bom, as minhas metodologias, elas são diversificadas. Primeiro, eu sempre procuro ver o foco de interesse da criança, do aluno, né? O que ela gosta, com o que ela se interessa, para manter a atenção dela. Uhum. Em segundo lugar, eu vejo também a necessidade da criança, em que nível que a criança está de conhecimento para a gente poder partir de um caminho, achar um caminho e partir dali, né? Mas eu trabalho sempre com textos, parlendas, textos informativos, uso também literatura infantil, que são coisas assim que trazem para a criança conhecimento, interesse pela leitura. E também tem a parte lúdica, né, que garante a parte lúdica. E como funciona a alfabetização das crianças da inclusão? As crianças da inclusão, em primeiro lugar, quando ela chega, quando a gente está em sala de aula, o professor ele sempre tem que ser um professor pesquisador. Uhum. Se o seu aluno ele já vem com um determinado laudo, o professor tem que procurar investigar esse laudo, estudar esse laudo dessa criança para ver quais são as possibilidades de um caminho, né, que o professor pode seguir. E a partir do professor conhecer esse caminho, fazer uma entrevista com os pais, também para conhecer como que é essa criança, e a partir dali o professor procurar estratégias, procurar estratégias para achar o caminho para poder alfabetizar essa criança. Uhum, então, primeiro a professora faz um trabalho de investigação. Primeiro você observa ela, como que ela aprende. Sim, primeiro eu observo, quando ela chega para minha sala de aula, primeiro eu tento fazer um diagnóstico, né? Em primeiro lugar eu vou buscar o laudo. A partir do laudo eu vou investigar o que aquele laudo me diz, né? Eu tenho que também ser uma investigadora. E daí a partir disso, eu vou observar o meu aluno em sala de aula e também vou fazer uma entrevista com os pais. E daí a partir disso eu vou tentar achar estratégias para eu conseguir atingir o meu objetivo, que é que o aluno ele comece a sentir essa vontade, esse interesse. E a partir disso ele se engrenar com a escola, né? Ele se integrar com a escola e a partir disso e daí vai fluindo naturalmente. Se desenvolver. Isso, e vai fluindo naturalmente e a criança vai se desenvolver.
E como é selecionado os conteúdos para o trabalho de alfabetização? Como que vocês escolhem o que vocês vão trabalhar? Os conteúdos já são pré-selecionados, né, pela Secretaria da Educação. Que já tem, né, o currículo do primeiro, segundo, terceiro, todas as séries têm o currículo. Só que as nossas turmas, elas têm as suas especificidades. Então, tem turmas que são mais avançadas, tem turmas que são menos avançadas. Então, em cima daquele conteúdo, a gente vai trabalhar o nível de conhecimento da turma. Se a turma está mais ou menos no nível avançado, você vai procurar atividades mais avançadas naquele tema. Agora, se a turma está um pouco mais defasada no conhecimento, você vai trabalhar no nível daquela turma e aos poucos vai avançando. E como você organiza seu planejamento? O meu planejamento sempre é realizado com a integração com as demais professoras. Como eu sempre trabalho com alfabetização, eu dou aula para os primeiros ou às vezes até segundo ano. Então, existe muita troca entre nós. Muita pesquisa, muita troca. Às vezes o que dá certo para uma dá certo para outra e às vezes de repente já não dá. A gente conversa muito nas permanências, né? E também tem essas propostas também dos cursos que às vezes a gente também adapta para os nossos alunos, né? A sequência didática a gente adapta. E também a gente faz pesquisa, internet, a gente vai buscar em fontes também, né? Outras fontes. Como você organiza seu planejamento? Então, meu planejamento, primeiro eu vejo o conteúdo, né, que eu tenho que trabalhar, mas eu sempre tenho que ter um diagnóstico também dos alunos. Porque a avaliação é uma coisa que é diária. Para que eu possa fazer esse planejamento, eu tenho que ter na minha cabeça, eu tenho que ter tudo certinho, o planejamento de como que está a minha turma, né? Tem que ter essas avaliações em mãos, para eu, a partir dali, eu poder achar estratégias para desenvolver mais. Ou às vezes também, às vezes eu tenho que fazer alguma revisão, alguma recuperação, às vezes eu tenho que voltar. Né? Se eu ver que a minha turma não alcançou o objetivo ainda, eu tenho que voltar. Né? Entendeu? No tema. E como você cria suas atividades? Eu crio as atividades em cima da necessidade deles. Sempre buscando a criatividade, sempre sabendo como é que tá cada criança, cada aluno, para a gente poder desenvolver essas atividades. E também fazemos muitas pesquisas em livros didáticos, internet, em Com todos outros os professores canais também, competentes. Foi? Com outros professores também, né? Que o professor estava me contando que vocês conversam bastante, né? Sim, e também fazemos muita integração, né, entre os professores, uns com os outros. Sempre trocando, né? Trocando ideias, trocando na permanência, trocando planejamentos, né? Uma ajudando a outra, para que tudo ocorra de forma melhor possível. E qual é o perfil dos seus alunos? Os meus alunos, alguns são de famílias desestruturadas, outros são de nível socioeconômico baixo, os pais não são leitores, os pais não estimulam muitas crianças, e muitos pais também levam as crianças só para as crianças ficarem com alguém, né? A escola como se fosse um depósito, né? Exatamente, a gente percebe, porque tem muitas crianças que nem as atividades, assim, a gente passa às vezes as atividades para fazer em casa, elas não fazem, não tem interesse, os pais não ajudam estimulando a criança, né? Que a criança tenha vontade, interesse, não mostra a importância da escola para a criança. E como você trabalha a questão da diferença das fases de
conhecimento em sala de aula? Então, a fase das diferenças do conhecimento em sala de aula, nós trabalhamos, a gente monta grupos com os alunos, a gente faz muitos trabalhos em grupo, fazendo integração entre elas mesmas, para que entre eles, eles possam trocar, porque a criança ela tem a linguagem materna, e quando uma criança ensina a outra, passa para outra o conhecimento, ela está ajudando também. Às vezes ela está ajudando a transferir esse conhecimento. Então, entre eles tem que ter muita integração, trabalhos em grupo, trabalho em equipe, né? Para que eles possam se desenvolver cada vez mais. Linguagem materna que a prof diz é que tem umas crianças que já vêm com bastante estímulo de casa, né? E outras já não. É isso? A linguagem materna é uma linguagem própria, né? Que às vezes vem da família, é uma linguagem que é uma linguagem familiar. Mas entre elas se compreendem. É uma linguagem um tanto diferente da nossa. Uhum. Quais são as dificuldades encontradas em sala no que diz respeito à alfabetização? Então, as dificuldades encontradas, uma delas eu acabei de citar agora mesmo. É a superlotação em sala de aula, a falta de estímulo por parte das famílias, que as famílias elas não estimulam as crianças a lerem livros, a ler notícias de jornais, ler gibi, eles não ajudam a gente nesse aspecto. Então, e daí fica, tudo a escola tem que tentar meios para mostrar esse novo mundo para essa criança, né? Esse novo mundo, esses novos horizontes para essa criança. Então, e também fica tudo sobrecarrega o professor devido a tudo esses aspectos. E a sala de aula também ser muito superlotada e são pequenas. E quais são as potencialidades Da escola? Isso. As potencialidades da escola é que a escola sempre ela é inclusiva, né? Aceita todos os níveis socioeconômicos, a escola é inclusiva e também a gente tenta ao máximo possível trabalhar com a ludicidade. A escola também tem a biblioteca, onde os alunos podem emprestar livros, levar para casa, como estímulo à leitura. Então, a escola tem também os direitos humanos, também trabalhamos com os direitos humanos. Então, tem várias potencialidades que a escola desenvolve, que a escola tem. E como a prof aplica a ludicidade na alfabetização? Então, a ludicidade na educação tem várias formas de trabalharmos a ludicidade. Quando eu estou lendo um livro de literatura, eu já estou trabalhando a ludicidade com a criança. Mas também nós temos outras formas de trabalharmos a ludicidade com jogos. Também trabalhando em equipe. Né? Nós confeccionamos jogos com as crianças. Daí montamos a regra do jogo, ensinamos a regra do jogo. E daí depois vamos jogar, né? Fazer aquela brincadeira. Então, a gente tenta, de várias formas, trabalhar a ludicidade na educação infantil, na educação. E como a prof lida com as crianças agitadas? Com as crianças agitadas, primeiro a gente tem que observar essa criança. Se esse nível de agitação, se a gente acha que está dentro de um padrão normal para a criança, ou se você acha que isso não está dentro de um padrão normal. Se você considerar que não está dentro de um padrão normal, então a gente conversa com a pedagoga da escola, com a direção da escola, e a gente pede o encaminhamento para essa criança com o médico neurologista, para que ele possa fazer os exames detalhados, para ver se essa criança tem algum hiperatividade ou algum outro problema, né? Algum problema psicológico, algum outro problema. E a gente só pede esse encaminhamento quando a gente percebe que a criança é agitada no nível exagerado.
Agora, quando a criança é no nível que a gente considera um padrão normal, aí eu trabalho de uma forma assim, a criança termina a atividade, às vezes eu dou um livrinho para ela ler, um joguinho para ela brincar, né? Como recompensa? Não como recompensa, mas para que ela tenha o seu tempo ocupado com alguma coisa que é do interesse dela. E como é uma reunião de pais? Bom, a reunião dos pais sempre acontece em momentos que há necessidade da gente chamar esses pais. Sempre é no início do ano, né, para apresentar a professora apresentar a sua metodologia de trabalho, né, e também para tirar dúvidas, né, dos pais relacionados a vários assuntos, né, e também durante após a avaliação, a gente também conversa com os pais, existe reunião para a entrega das avaliações, para a gente conversar com os pais individualmente sobre cada criança daí. Cada pai chega e a gente vai conversando com cada um sobre o desenvolvimento intelectual de cada criança. E qual é a diferença da forma de você trabalhar quando começou a alfabetizar comparado nos dias de hoje? Como que era lá no começo, quando você começou? Quando eu comecei a trabalhar, era uma outra forma, né, de se trabalhar. A gente poderia trabalhar assim, o silabário. Hoje em dia a gente não trabalha tanto, a gente foca mais em outras coisas, a gente foca mais no texto, em cima do texto. A gente procura uma palavra-chave em cima daquela palavra-chave. E daí a gente vai trabalhar as unidades menores. E daí vai trabalhar palavras semelhantes, né? Semelhantes no som, semelhantes na letra inicial, às vezes na letra final. Então, é muito diferente da forma de quando eu iniciei para os dias atuais. O que você considera importante para alfabetizar um aluno? Bom, eu considero importante para alfabetizar um aluno, em primeiro lugar, a gente tem que conhecer o histórico de vida dessa criança. Né? Conhecer o histórico de vida, a estrutura familiar, o interesse da família pela leitura, porque isso é muito importante. E conhecer no dia a dia também a própria criança, né? Conhecer os interesses dela e a motivação dela e o motivo do porquê que ela está indo para a escola também. Isso também eu considero importante. Porque tem crianças que vão para a escola apenas para ir para a escola, para ter um lugar para ficar. Mas tem outras crianças que vão para a escola para aprender mesmo, que tem vontade de aprender a ler e escrever. Tem vontade de aprender a ler e escrever, tem vontade de desenvolver, e as famílias incentivam muito, as famílias dão realmente importância para a escola. Como a professora foi alfabetizada? Eu fui alfabetizada no método da cartilha. Foi nos anos 70, né? Foi nos anos 70, naquela época a gente tinha uma cartilha. E a gente decorava as sílabas, né? Porém, eu aprendi a ler rapidamente, porque aquele tempo a escola era muito importante nas nossas vidas, né? E se a gente não tirasse, não aprendesse, era como se a família, os pais, fossem os culpados e até mesmo a criança dessa não aprendizagem. Hoje em dia já é diferente, hoje em dia já não se dá mais tanto valor à escola quanto se dava naquela época. Era um luxo estar na escola, né? Aquela época era um luxo frequentar a escola, porque tinha muita gente que ficava fora da escola. E era um luxo. E os nossos pais estimulavam muito para que a gente fosse para a escola, respeitasse os professores, fizessem a lição. E os pais também faziam as tarefas de casa, cobravam que a gente aprendesse. Né? Os pais também ajudavam muito a gente na leitura em casa. Hoje em dia já não acontece tudo isso. Hoje em dia, toda tarefa de ensinar a ler, escrever, interpretar o mundo e tudo mais, está tudo para a escola. Na verdade, a escola está bem sobrecarregada de funções.
E naquela época os professores eram totalmente diferentes, né? Eles castigavam as crianças. Ah, sim, na época que eu fui alfabetizada, as crianças, a gente respeitava muito os professores. E se a gente não tivesse um bom comportamento, às vezes a gente até era castigado. Ia de castigo, né? Ficava ajoelhado no milho, né? Ou às vezes a professora até tirava a gente da sala de aula devido à falta de um comportamento adequado, né? Então, e hoje em dia é totalmente diferente, né? Então, hoje em dia o professor, ele tá até um pouco refém, né, da legislação que tá muito em torno da criança. Mas em torno do adulto não existe muita legislação que nos dê o devido respaldo. As leis, elas não encontraram um meio termo, né, de respeitar as crianças e os professores também, né? Não existe um meio termo. Deveria sim ter alguma coisa relacionada aos pais, né? Porque a educação, em primeiro lugar, os pais têm que dar aquela educação que vem de berço, né? Quando a criança vai para a escola, ela já tem que saber sentar, ela já tem que saber comer adequadamente, ela já tem que saber que tem que respeitar o adulto. Cuidar das coisas. Já tem que aprender a cuidar das coisas. Então tem várias coisas que é a família que educa. A escola só reforça, né? A escola reforça. Agora, hoje em dia, o que a gente percebe é que tá tudo ficando em torno da escola. Tudo é nas costas, A ética, o respeito, a educação, né? O compromisso com a própria escola, com a própria vida dele mesmo, de fazer as tarefas, dele aprender a ler e escrever. Tudo tá ficando pra escola. E como está sendo a alfabetização nos tempos da pandemia? Nos tempos da pandemia, a educação... Alfabetização. A alfabetização, olha, praticamente está quase que inexistindo a alfabetização em tempos de pandemia. Porque são aulas gravadas, né? Gravadas em vídeo, e elas não suprem a necessidade da criança. Que quando o professor está em sala de aula, ele está todo dia vendo a necessidade dos alunos dele. Uma necessidade de retomada de conteúdo ou de avançar o conteúdo. E ali são aulas gravadas. Então não tem como se saber a distância, como se as crianças estão indo bem ou não tem como. E os professores também estão em suas casas, não estão também acompanhando esses alunos. E muitos pais, eles não são analfabetos, eles não têm condições também de ajudar essa criança. Então, tá praticamente inexistindo, né, a alfabetização em tempos de pandemia, né, porque as aulas não suprem as necessidades das crianças. É diferente a sala de aula, o professor tá ali todo dia, regando que nem fosse uma plantinha. Hoje ele precisa de sol, agora ele precisa de água, né, agora ele precisa de terra. Então ele tá ali todo dia, ele tá cuidando. Né? E agora assim, dessa forma que tá, não tem esse cuidado, né? Pedagógico não existe. E as famílias não estão preparadas para ensinar as crianças em casa. Então não é vocês que gravam os vídeos, os vídeos são gravados pela prefeitura, por outros professores, né? Os vídeos são gravados por professores que são chamados, né? Pela Secretaria da Educação. E vocês aí têm que fazer uma lista de atividades, né? Várias atividades que vocês... Nós preparamos as atividades em cima dessas aulas, né? Mais ou menos em cima do que é passado nas aulas. E a gente prepara mais ou menos, que meio que imaginando como que a nossa turma tá. Né? Mas é em cima do que é proposto também nas aulas remotas. E a professora estava me falando que essas aulas são avançadas, que você acha muito... Eu acho essas aulas um pouco avançadas, assim, porque pelo fato de que eles trabalham o conteúdo pelo conteúdo. O currículo, eles pegam lá o currículo de 4º ano. Vamos trabalhar o currículo de 4º ano. Na sala de aula,
a professora, ela tem lá o currículo de 4º ano, mas às vezes ela vai trabalhar num nível de no 3º ano, conforme a necessidade. É o mesmo currículo adaptado às necessidades da criança. Não tem esse tato, né? Não tem nem como ter esse... Não tem como, porque eles seguem, né, o currículo mesmo que é para aquela série. E na sua opinião, por que existem tantos analfabetos no Brasil? Existem tantos analfabetos no Brasil, primeiro pela falta de importância que dão para a escola, né? Que a escola deveria ser mais valorizada, os profissionais da educação mais valorizados, porque não existe nada sem educação. Não existe nada. Ninguém aprende nada, ninguém pode trabalhar em lugar algum sem ele ser alfabetizado. Então, sem a escola, simplesmente a sociedade não existe. Então, que deveria ter mais valorização a escola e os profissionais que ali atuam. Porque se não é os profissionais da educação em vários níveis, não existe o médico, não existe o motorista, não existe o padeiro, não existe ninguém, né? O gari, não existe uma pessoa que possa estar contribuindo com a sociedade. Todos necessitam da escola. E agora eu queria pedir para a prof deixar uma mensagem para os futuros alfabetizadores. A mensagem que eu deixo para os alfabetizadores é o seguinte: apesar de nós enfrentarmos muitas dificuldades, não desistam, porque a sociedade precisa de nós, as crianças precisam de nós. E para que o mundo seja melhor, precisam de nós, para que nós possamos formar uma sociedade mais humana, uma sociedade mais justa, uma sociedade menos violenta. Então tudo depende da educação. Então o segredo está na educação. O segredo para termos um país desenvolvido está na educação. Então quisera eu que os nossos governantes tirassem a venda dos olhos e pudessem enxergar isso. Que daí o nosso país ia ter um desenvolvimento em todos os aspectos. Social, científico, tecnológico, em todos os aspectos nós teríamos se nós pudéssemos desenvolver realmente todo o potencial dos nossos alunos. Mas para isso tem que se investir maciçamente em educação. E aí, pessoal, o que acharam? Gostaram da entrevista? Eu achei muito enriquecedor aqui para os meus conhecimentos como estudante. Eu gostei muito. Eu queria agradecer muito a professora Lu, a Prof. Lu, como ela é conhecida. Um beijo, Prof. Lu. Muito obrigada por contribuir aqui para o meu curso, para a gente. Foi muito legal o nosso bate-papo. E o que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês acharam que as informações acrescentaram aí no seu aprendizado? Então, me deixa aí nos comentários. Então, por hoje é só, gente. Dúvidas, sugestões ou críticas, pode deixar aí nos comentários que eu vou adorar ler seu comentário. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E tchau, até o próximo vídeo.